como esse, de você gerir uma cidade dentro de uma área específica e os desafios que são impostos. E aí nós temos desafios onde o turismo, se ele não for planejado, ordenado, qualificado, direcionado, ele pode causar problemas ambientais em uma localidade, como por exemplo o excesso de pessoas, de fluxo turístico em um determinado lugar, em um determinado território. O empreendimento hoteleiro, se ele não tiver, dentro dos seus critérios que são exigidos pela legislação, que aliás, fazendo uma brecha aqui, um parênteses, nós temos lei hoje em âmbitos municipais, estaduais, federais, inúmeras. E como é que a gente está colocando isso em prática? Como é que os empreendimentos estão colocando, né? A gente não tem muitos empreendimentos no âmbito de grandes empreendimentos hoteleiros na nossa cidade, nem no nosso estado, mas isso é uma outra pauta, né? Que a gente vê em vários estudos técnicos, né? O desgaste que esses tipos de empreendimentos, da forma como alguns são implementados, são instalados, eles ocasionam, professor Joanilson, e aí a todos que estão aqui, impactos, né? Eles geram problemas na localidade, problemas no ecossistema, problemas sociais, porque quando a gente está falando do meio ambiente, nós precisamos entender a raiz do processo ambiental, e o ambiente está muito vinculado também ao fluxo de pessoas que estão localizadas naquela região. Então, voltando lá à questão do desafio na pasta do turismo, a gente precisa entender que toda ação que promove um deslocamento, porque o turismo é um deslocamento, eu saio do meu local de origem e vou visitar um local, então eu estou saindo da minha casa e indo visitar uma outra cidade, por exemplo. Eu saio de São Paulo, venho para São Luís, eu posso vir de carro, de ônibus, de avião, de trem, enfim, posso vir por vários meios modais, e eu estou sendo um cidadão consciente, eu estou sendo um turista consciente, eu estou escolhendo o melhor meio de transporte, o que polui menos. Quando eu venho para São Luís, eu estou escolhendo um empreendimento hoteleiro que tem um zelo, que tem um cuidado, que tem uma política de preservação, que tem políticas de sustentabilidade naquele ambiente, que promove uma responsabilidade socioambiental. Então são várias questões que a gente precisa trabalhar enquanto política pública, porque o município, diferente da União, ele trabalha com a política pública na ponta. Quem escuta a população é o município, que passa para o Estado, que o Estado passa para a União. A gente não tem um canal de comunicação direto, por exemplo, com o Ministério. Eu faço a comunicação porque eu sou atrevido, eu ligo, eu falo, eu vou no ministro, eu resolvo e tudo, mas o processo anormal adequado é escalonado. Você tem o Estado e o Estado repassa as demandas, Mas a complexidade é tão grande, e aí a gente trazendo numa questão econômica, numa questão ambiental, que é necessário você entender como é que se dá esse processo de gestão. Então, o desafio ele é imenso, porque você tem uma cidade que tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes, e que o turismo, se eu for perguntar aqui, vocês enquanto moradores, enquanto residentes, vocês se preocupam com o turismo? No bairro de vocês a prioridade é o turismo? A grande maioria vai dizer que não. A minha prioridade é a saúde, é uma mobilidade, é uma educação, é um transporte, é uma segurança, uma iluminação, uma drenagem. Dificilmente alguém vai falar alguma coisa vinculada ao turismo. Só que o turismo ele está envolto a todos esses processos. Quando o empreendimento hoteleiro ele decide instalar numa cidade, ele vai conversar com várias secretarias, dentre elas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conseguir a autorização da implementação, todas as licenças ambientais para a instalação daquele empreendimento na nossa cidade. Por quê? Porque ele vai gerar, ele vai ser um empreendimento que vai demandar energia, água encanada, saneamento, iluminação, segurança, calçamento, liberação para a construção de obras, enfim. Então são várias licenças que perpassam pela autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que isso possa acontecer. E aí, enquanto Secretaria Municipal de Turismo, nós precisamos intermediar esse processo, claro, porque o nosso objetivo
é fazer com que aquele empreendimento se instale na cidade, gerando emprego e movimentando a economia local. Para vocês terem uma noção, no ano passado nós conseguimos bater um recorde de números de turistas na nossa cidade. Foram praticamente 3.200.000 turistas na nossa cidade, que ficaram em média 2 pernoites, ou seja, 3 dias e 2 noites na cidade, com um gasto médio diário de aproximadamente 250 a 300 reais. Isso na baixa temporada. Na alta temporada isso já aumenta para um gasto médio diário de 400 a 500 reais. Então calculem quanto que isso injetou na nossa economia local, né? Então a gente precisa entender toda essa complexidade que se dá da atividade turística no que tange a questão econômica. Por exemplo, nós temos um site, né, que foi implementado na Secretaria, nessa gestão, chama-se Sistema de Inteligência Turística Atenas, referendo aí ao título de Atenas brasileira, né? E é um site que vocês podem acessar, e lá vocês vão ter acesso, professores, alunos, todo mundo, a sociedade civil de uma forma geral, aos dados econômicos da nossa cidade referentes ao turismo. Então, por exemplo, a gente tem uma relação direta com a Cenfaz, onde ali a gente é abastecido com a questão do ISS, do turismo, né? Então, em tempo real, eu consigo saber quanto que o turismo está gerando, né, de arrecadação para o município de São Luís. Então, como eu falei para vocês, o nosso desafio na gestão pública municipal, e o nosso desafio é muito maior ainda, porque, como falou o professor Jonilson, eu sou professor da casa, eu sou um professor técnico, né, cientista, estudioso, e quando a gente recebe um convite para assumir uma pasta dentro de uma gestão pública que tem um viés político intenso, o desafio é enorme, porque você é cobrado como técnico. Opa, você tem que entregar um resultado de qualidade, e esse é a nossa principal meta, um trabalho de qualidade técnico dentro de uma gestão que tem que pensar, né, dessa forma. E a gente fica até feliz, eu comentando hoje pela manhã com alguns secretários, 90% da equipe da gestão do prefeito, dos secretários, são técnicos. Então a gente vê aí um resultado que tem avançado. Claro, tem que avançar mais ainda, mas a gente vê que os avanços acontecem em decorrência desse trabalho intelectual técnico que vem acontecendo. E de fato a gente precisa se preocupar, né, com o que está sendo gerado, qual é o retorno para a população no que tange ao trabalho de uma Secretaria Municipal de Turismo e como que isso chega até a ponta. E aí, falando muito da questão da sustentabilidade, eu disse no início da minha fala que a sustentabilidade está vinculada a vários eixos, não somente as questões ambientais. Então, por exemplo, a questão cultural, nós precisamos nos preocupar com a salvaguarda do nosso patrimônio material e imaterial. E eu preciso ter uma articulação com a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, com a Secretaria Municipal de Cultura, para que a gente possa fortalecer a nossa identidade, a sustentabilidade da identidade cultural. A questão econômica, eu preciso ter uma articulação com a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, para a gente captar novos negócios, fortalecer a economia formal, retirar, tentar de uma certa forma minimizar o comércio informal por meio da legalização, por meio da oferta de cursos, de orientações, para que a economia possa crescer, melhorar, gerando mais emprego e qualidade de vida para os nossos moradores, para os nossos residentes. Porque falar de turismo, falar de hotelaria, a gente pensa muito assim, viajar, só fala do turista. Não. Esse discurso de que o turismo ele era muito só para o turista, ele já acabou. Há mais ou menos uns 10 anos para cá, a teoria que se trabalha o turismo, a gente precisa sim estudar o turista, claro, vamos continuar estudando o perfil, o comportamento dele, mas principalmente qual é o impacto que o turismo causa na sociedade. E aí a gente precisa entender que antes de qualquer situação que o turismo venha promover ou provocar, a gente precisa
entender que existe uma população local ali, ou seja, a gente precisa trabalhar com ferramentas, com políticas que promovam a qualidade de vida do nosso residente. Então eu não posso mais somente pensar o turismo numa ótica de quem vem nos visitar. Por quê? Porque ele é flutuante, ele vem, passa um período e vai embora. Mas quem fica na cidade, quem que recebe os ônus, os bônus do turismo? É o morador. E aí o nosso desafio também é fazer com que não aconteça o que já está acontecendo em grandes destinos consolidados no mundo inteiro, como é o caso de Portugal, da Espanha, da França, algumas cidades dos Estados Unidos, onde você já tem campanhas promovidas pela população local que estão afastando, que estão dizendo go home tourists, ou seja, voltem para casa turistas. Por quê? Porque eles não querem mais. Imagina, e como isso ocasiona impactos, e como isso ocasiona transformações no meio ambiente. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Veneza, na Itália, com minha família, que era um sonho dos meus pais, passar o Natal lá, e a gente foi visitar. E era tanta gente na cidade que eu me senti incomodado, meus pais se sentiram incomodados. Por quê? Porque a gente não conseguiu respirar, sentir o ar da cidade, de tanto turista que tinha. Ou seja, cadê a população? Por que a população não consome? Imagine só, São Luís com 1 milhão de habitantes, a gente tem vários, inúmeros problemas. Agora imagine se eu colocar aqui mais 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 10, 20, imagina, vira um caos, todo mundo sai perdendo. Claro, tem os ganhos do turismo em relação a esse fluxo grande, mas se ele for grande, ele precisa ser um fluxo de qualidade, e aí eu preciso ordenar, eu preciso planejar, para que não aconteça transformações negativas naquele território. Imagine só, a praia, ali as praias São Marcos, Olho d'Água, Ponta da Areia, Calhau, imagina aquilo ali abarrotado de gente, com barraquinha, com não sei o que, com canga e tudo mais, com cadeira todo final de semana, engarrafamento. Então, se eu não tiver um planejamento, uma ordenação no trânsito, uma ordem de uso do espaço público nas praias, para que as pessoas, uma limpeza coordenada ali, uma segurança coordenada, tudo isso pode ocasionar em problemas que vão gerar depois para a população local. Por quê? Porque o turista chega e vai embora, ele chega, permanece e vai embora, mas quem recebe essa problemática é o visitante. Então, a mesma coisa no nosso centro histórico, a Lagoa da Jansen, aqui na Ponta do Bonfim, no Anjo da Guarda, o Quilombo Urbano, que são as nossas zonas turísticas de São Luís. Então, a gente precisa fazer esse trabalho enquanto gestão pública, com o apoio e suporte da sociedade civil, do setor privado, para que esse movimento que o turismo vem ocasionando, vem gerando, ele possa de fato promover qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela perpassa muito pelas questões sanitárias, pelas questões ambientais, pelas questões sociais. Então é importante que a gente tenha todo esse trabalho de governança, de conversa, de coletividade do público, privado, sociedade civil o tempo inteiro. É fácil? Não é fácil, é altamente complexo, assim como a economia também é complexa, como a hotelaria ela é complexa. Os desafios são impostos de forma diária. Nós estamos em um período que está iniciando, na verdade já iniciou desde o mês passado, com vários ensaios dos grupos e das nossas manifestações, o São João. E para vocês terem noção, quando nós assumimos esse desafio da Secretaria, São Luís não aparecia nos rankings de cidades mais visitadas do Brasil. E aí nós começamos a aparecer entre as 20 mais, 15 mais, 10 mais, e eu feliz, contente, alegre, poxa, está gerando emprego, está gerando renda, a gente está fazendo um trabalho bem planejado, legal, São Luís está conseguindo crescer aí enquanto mídia, enquanto imagem no Brasil, e as pessoas estão com interesse de visitar. Claro, São Luís, Lençóis Maranhenses, mas o portão de entrada acaba sendo aqui. Por quê? Porque a gente fez uma ampla e continua fazendo uma ampla divulgação da cidade nas principais mídias. E aí na semana passada
nós recebemos uma excelente notícia. Imagina, eu falei que a gente começou a aparecer entre os 20, 15 e 10. Nós estamos para o mês de julho como o terceiro lugar, a terceira cidade mais procurada do Brasil. E aí eu meti um alerta para todo o trade turístico. Eu fiz uma carta. Vamos nos preparar, vamos nos organizar, vamos ter, um trabalho maior, e não só para o trade. Eu digo trade, é uma terminologia nossa, fiz uma nota de comunicação para os empreendimentos hoteleiros, para os bares, restaurantes, lojas de artesanato e tal, mas também fiz uma nota, um comunicado para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria de Obras, que é responsável pela limpeza urbana, pela limpeza, iluminação, calçamento. Fiz um ofício para a Secretaria Municipal de Segurança, porque se a gente recebe uma notícia dessa, que nós somos o terceiro destino mais procurado do Brasil para o mês de julho, só atrás do Rio de Janeiro e de João Pessoa, isso quer dizer que a gente vai bater a nossa meta, e vai aumentar em relação ao ano passado. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu emiti uma nota para todo mundo que atua com turismo, para que eles possam se preparar também para receber bem o nosso visitante, para que eles possam trabalhar melhor, contratar pessoas, gerar mais emprego na nossa cidade, para que essa renda possa movimentar. Acionei os órgãos responsáveis pela limpeza, iluminação, segurança, transporte, para que a gente fique preparado em relação a esse fluxo que está previsto para chegar no próximo mês. Se vocês forem hoje, ontem nós fizemos uma ação de boas-vindas no centro histórico, e gente, é muito turista que está na cidade. Então as pessoas já estão chegando, já estão ficando na nossa cidade, e a previsão, conforme aí saiu a pesquisa, para o mês de julho é que seja algo ainda muito maior. Então a política pública, ela tem que ser planejada, tem que ser organizada, para que a gente possa promover transformações positivas, mas isso se dá por meio, de fato, de um bom ordenamento, de um bom planejamento, porque quando a gente está numa pauta como essa, onde a sustentabilidade, ela entra como um viés dentro do processo, aí, claro, a pauta principal aqui é a sustentabilidade com a hotelaria, mas não tem como você falar da hotelaria sem falar do turismo, Então, os empreendimentos, não somente da hotelaria, mas os empreendimentos da área de alimentos e bebidas, os empreendimentos da área de eventos, eles também precisam entender que é necessário incorporar procedimentos, critérios, adotar uma nova forma de executar, para a gente poder contribuir cada vez com um mundo melhor. E aí, voltando àquela questão da COP30, que vai ser aqui no nosso estado vizinho do Pará, no mês próximo, daqui a pouco, daqui a uns 90, mais ou menos 90, 100 dias, a gente precisa debater e discutir. Por quê? Porque o turismo, como eu disse para vocês, é um dos principais vetores da economia mundial. Ele está entre os 3 mais que geram emprego, que promove movimentação econômica, que movimenta pessoas no mundo inteiro. Então, imagina, a gente precisa sim discutir o turismo, discutir a hotelaria no âmbito da sustentabilidade, no âmbito da economia. É uma das principais ferramentas hoje no mundo de geração de emprego e renda, é o turismo. Para vocês terem uma noção, França e Espanha são os 2 países que mais recebem turistas no mundo. Eles sempre ficam alternando entre 90 e 100 milhões. Imagina, um país como uma França, uma Espanha, receber 100 milhões de turistas ano. É preciso, de fato, ter uma política séria de turismo, uma política séria de meio ambiente, uma política séria de transporte, de infraestrutura. Para quê? Para que a cidade, para que o país possa se preparar cada vez mais e melhor. Melhor para receber, mas também melhor para quem está morando ali naquela cidade. Então, são vários e inúmeros desafios. A gente precisa estar o tempo inteiro pensando em como cada vez mais melhorar a gestão, cada vez mais fazer com que a política pública chegue
até onde ela deve chegar, mas chegar de maneira qualitativa, de maneira positiva, né? Então, eu queria deixar aqui para o professor Junilson fazer aqui algumas questões para a gente dar andamento. Tá bom, obrigado, Saulo. Eu fiz realmente aqui algumas anotações sobre a fala do professor Saulo, e ao longo da fala a gente vai desenvolvendo algumas palavras-chave, né, que são importantes. Por exemplo, ele falou muito de planejamento, né, porque o turismo, os turismólogos ou a área de turismo trabalham muito com essa perspectiva do planejamento, né, sempre com muito planejamento, que é o que leva ao sucesso, realmente ao sucesso de conhecimento e reconhecimento de um local como uma área de interesse de turistas, né? Então, se não houver esse planejamento, que é tudo que ele falou, por exemplo, mas nas entrelinhas, eu sei do que Saulo está falando, porque eu acompanho o trabalho dele também, e a gente vê assim, o quanto que o trabalho da Secretaria de Turismo de São Luís é sério, porque não estou falando isso pela presença aqui do professor comigo, mas porque a gente sabe que esse planejamento, ele depende muito da ida do secretário e da sua equipe lá fora que eu digo não só em outros estados do Brasil, porque tem os eventos que se faz necessário a presença do nosso produto para divulgar o que nós temos aqui na cidade de São Luís, né? E aí na carona também o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado, que vai divulgar o Maranhão, né? O papel de Saulo e da sua equipe é divulgar São Luís, mas tem um além, que é o Estado, que vai ali para divulgar o Estado do Maranhão, com seus atrativos lençóis maranhenses, as chapadas, enfim, tudo, né? Então, o resultado é, quando nós estamos aqui nos momentos de lazer da nossa cidade, por exemplo, ali quando a gente vai aos domingos à feirinha, ou quando nós estamos agora nesse momento dos arraiais da cidade, Sebrama, o arraial da cidade, na Maria Aragão, a gente percebe o quanto a cidade é visitada. Agora também um produto que tem feito muito sucesso, não sei se há uma relação com vocês, se ela faz esse diálogo junto à secretaria, mas aí a gente está vendo que há uma divulgação terrível do Arraial da TAI, né, que está vindo aí com uma força do Estado, né? Então, mas aí a secretaria, vocês sabem, né, que existe isso aí, que não deixa de divulgar São Luís, né, porque acontece aqui. Então, planejamento, por último, aí Saulo falou de gestão, é preciso fazer essa gestão, né, uma equipe sólida, né, com pessoas aí não só do turismo, mas da hotelaria e de outras áreas que vão contribuir para essa gestão, porque pede uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar mesmo, né, que não envolve somente turismólogos e hoteleiros. Eu acho que essa gestão, quando ela captura pessoas de várias áreas, isso aí fortalece o trabalho de vocês, né? Fortalece uma última palavra-chave, que são as políticas públicas de turismo no nosso estado e na nossa cidade de São Luís, principalmente, que é o que nos cabe aqui nessa mesa, né? Falar de São Luís. Eu vejo também aí no início da fala, agora voltando para o início da conversa do professor, falar dos desafios, porque são muitos, né? Nós sabemos que as cidades brasileiras, mas especialmente São Luís, é uma cidade com muitos problemas, né? Nós que somos daqui, moradores daqui, há pouco eu estava vendo uma citação do Marcuse, né, da escola de Frankfurt, quando ele diz que o morador, quem é o morador, né? Quando você fala do morador, o morador não é só simplesmente morar, mas ele diz que é aquele que principalmente é o cuidar do seu lugar, né? Então isso é muito importante, que a gente cuide também do nosso lugar. É lindo, né? Mas precisa que o morador não fique à mercê, refém somente da gestão pública. O morador também ele tem seu papel durante essa gestão do espaço público. E aí essa questão da sustentabilidade, né? A gente vê quantas pessoas não têm cuidado em São Luís, quando a prefeitura tem um cuidado de lançar uma campanha de lixeiras, de acessibilidade e outras questões que envolvem também sustentabilidade, e as pessoas não cuidam do espaço público enquanto morador, moradora, né? Eu acho que esse é um dos desafios também. Mas Saulo cita a questão do excesso de pessoas. Então a gente muitas vezes
nós em São Luís questionamos por que a gente não tem tanto turista. Aí a gente se pergunta aquilo que você falou, professor. Será que nós temos estrutura para receber 3 milhões, 2 milhões? Porque nós temos dentro da ilha 1 milhão e tantos. E como seria nós recebermos uma explosão de pessoas aqui nessa cidade? Né? Muito cuidado com essa questão. Bem, aí, professor, eu faço uma pergunta. Eu acho que agora a gente pode começar a abrir um pouco para as perguntas. Eu vou abrir então o bloco de perguntas e depois deixar para a audiência. Por favor, levante a mão. Tem um outro microfone à disposição. E aí eu pergunto a você, professor Saulo, não sei se vocês têm acompanhado, mas eu acompanho de perto nas redes sociais o trabalho que vem sendo feito no Quilombo Urbano, né, que é a menina dos olhos atualmente da Setur São Luís. Um trabalho inovador, né, no Brasil, e que começou aí há pouco tempo, mas a gente sabe que isso demanda muita gestão, muito planejamento. Como é que esse planejamento do turismo no Quilombo Urbano da Liberdade, do bairro da Liberdade, ele se preocupou com a questão da sustentabilidade, né, dessa superpopulação no bairro da Liberdade, porque a gente sabe que é um bairro tradicional de São Luís, mas esse cuidado também com esse lado sustentável, né? Como foi isso? Então, o senhor pode falar desse exemplo, desse produto turístico de São Luís e essa relação com a sustentabilidade? Excelente pergunta. De fato, eu tenho um carinho muito grande por esse território, Quilombo Urbano. Eu já venho estudando áreas quilombolas no Maranhão já tem um bom tempo, e quando nós assumimos a secretaria, automaticamente eu levei a equipe e a gestão para que a gente pudesse trabalhar nos bairros que compõem o Quilombo Urbano, né, que é o maior da América Latina. E aí nós fizemos um trabalho de diagnóstico, mapeamento, utilizando metodologias válidas do Ministério do Turismo, que tange a inventariação da oferta turística, juntamente com um diagnóstico da região, para identificar as fragilidades, as forças, oportunidades, ameaças, né? Utilizando análise fofa, uma metodologia do inventário para catalogar todo aquele território, do que a gente tinha em termos de manifestações culturais, religiosas, gastronômicas, fazeres e saberes, enfim. E aí a gente foi trabalhando a questão da qualificação, né? A qualificação das pessoas que atuam naquela área e que tinham interesse em estar conosco em uma estratégia de afroturismo. Então, o afroturismo é um segmento que trabalha com a ancestralidade, com a identidade do povo afro, do povo preto, e aí nós levamos para esse território que é reconhecido como Quilombo Urbano, aqui pela Fundação Palmares. E aí, esse trabalho de sustentabilidade, ele envolveu não somente o turismo, mas envolveu a Secretaria de Obras, porque levou drenagem, iluminação em LED, asfalto para a região. A gente conseguiu fazer com que o antigo matadouro fosse transformado na primeira escola integral do município, a Escola Negro Cosme. Não sei se vocês já conhecem, né? Se puderem visitar, é linda a escola, foi toda requalificada, restaurada. Implementamos sinalização turística na região ali da Liberdade inicialmente. Todas as casas que compõem o roteiro, que é um roteiro piloto inicial, mas que já ganhou prêmios, inclusive o prêmio de sustentabilidade, é o principal prêmio do Brasil em turismo, a gente conseguiu alcançar e ficamos em primeiro lugar, justamente por trabalhar com o viés da economia, com o viés social, com o viés cultural, educacional. E aí, como eu estou falando para vocês, a gente foi trabalhando com vários tripés, em relação à questão dos eixos da sustentabilidade. No que tange a sustentabilidade econômica, nós temos relatos, vídeos gravados, nós temos pesquisa, nós fomos em campo, eu faço questão sempre de estar acompanhando alguns pesquisadores, e a gente tem a pesquisa onde comprova o aumento, né, da renda, da melhoria de renda das pessoas que aderiram e que estão fazendo parte do roteiro Quilombo Cultural de São Luís. Elas mencionaram que aumentou em média de 20% a 30% a sua renda mensal em decorrência da atividade turística.
Quando nós iniciamos esse projeto, professor, algumas casas, na verdade a grande maioria das casas, das manifestações, estão de fora do roteiro, né? Por quê? Ninguém começa um roteiro turístico com 100, 200 casas. O inventário que foi publicado pela Prefeitura de São Luís, por meio da Fundação Municipal do Patrimônio, catalogou na primeira versão mais de 216 manifestações culturais no território do Quilombo. Imagina, você fazer um roteiro turístico com 216 casas. Insano isso. Então nós começamos com 10 casas. No final do ano passado, incluímos mais 5 que passaram esse primeiro semestre, que ainda estão passando por um processo de qualificação, de maturação, de entendimento do que é turismo, com o apoio de uma rede de parceiros, como a Casa Prospera, que é do Instituto Equatorial, o SEBRAE, o SENAC, a própria UFMA, a UEMA, a Secretaria, enfim. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho de sustentabilidade educacional, de orientação, de mapeamento, de diagnóstico, de orientação, para que essas 5 novas casas possam compor o roteiro do Quilombo. Por quê? Porque a gente tem muito cuidado, a gente está lidando com pessoas, com histórias, com ancestralidade, com memória. Então eu não posso chegar lá e dizer, não, todo mundo aqui vai receber turista, vai funcionar e tal. Aí amanhã chega lá na secretaria, secretário, eu não recebi ninguém até hoje, e aí? Né? Claro que a responsabilidade 100% não é só nossa. Existe uma contrapartida, eles também precisam se dedicar, eles também precisam divulgar, fazer o trabalho deles, de estar, enfim, né? A gente conseguiu, tinha uma creche abandonada da Secretaria Municipal de Educação, nós pedimos essa creche, por meio do vereador Peia, que conseguiu para a gente, nós conseguimos com ele a doação do prédio e a reforma do prédio. Hoje funciona, foi inaugurado já tem 1 ano e pouco, o Centro de Cultura e Turismo do Quilombo. Então, para vocês verem os ganhos que a gente foi fazendo em relação à questão da sustentabilidade econômica, social, cultural, a valorização dessas pessoas, desses saberes, desses fazeres, e o que a gente tem comentado com eles toda vez que nós vamos lá, que a gente não quer um espetáculo da nossa cultura. O turista, quando ele chega ali, ele tem que conhecer a realidade, o dia a dia, como eles fazem, como eles vivem. A gente está sempre trabalhando com a questão do fluxo. Então, se minha casa comporta 10, eu só posso receber 10. Então, para quê? Para que haja também um conforto para quem está recebendo, para quem está indo visitar. Então, é um processo de construção coletivo, permanente, com base nesses eixos aí da sustentabilidade que a gente comentou. Então, a gente fica muito feliz, porque acaba também sendo mais um produto, digamos assim, em termos comerciais do turismo. Nós falamos muito a respeito do over-tourism, né, que é o turismo em excesso, que eu dei o exemplo de algumas cidades como Barcelona, dei o exemplo de Veneza, o exemplo de Lisboa, por exemplo, Paris, que estão cada vez mais combatendo esse excesso de turista, porque você precisa gerir de forma tranquila a questão da atividade naquele espaço, naquele território principalmente, de forma com que não haja uma descaracterização do lugar, e aí acaba gerando uma gentrificação, e não é isso que nós queremos, transformar o Quilombo em uma Disneylândia, por exemplo. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que mantenha essa autenticidade. A gente trabalha com oficinas dentro do Quilombo para que haja uma perpetuação dos saberes, dos fazeres. Nós apoiamos esse tipo de oficinas. Então, por exemplo, na Nadir, do Boi da Floresta, lá está lá uma oficina, a gente apoia, divulga, incentiva, né? A Regina do Boi de Leonardo, o seu Biné do Terreiro de Iemanjá, o Pai Wendel, Pai Ayrton, do Leachel Baiozou e do Sotibô, Neto de Nanã com a Elisandra, enfim, Chefe Copa lá do Lá em Casa. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando para que essas pessoas mantenham as suas tradições, as suas origens, a sua ancestralidade. Isso também é uma sustentabilidade no âmbito cultural. Então, os desafios são inúmeros para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa cidade,
espelhá-la para o Brasil e para o mundo como um grande destino, mas um destino que pensa de forma planejada, ordenada, sustentável e que pense principalmente nas pessoas. Então a gente tem esse carinho, esse entendimento, na verdade, de que as pessoas são a chave principal de todo o processo da atividade turística. O turista é ótimo, maravilhoso, importante? É, mas as pessoas são muito mais importantes, os ludovicenses, os nossos moradores, porque são eles que fazem, que vivem, que são a essência da nossa cidade. Nós vamos abrir ainda para mais 2 ou 3 questões, mas antes disso, eu gostaria de registrar a presença do senhor Armando Ferreira, que eu gostaria de convidar para vir aqui à mesa conosco. Por favor, Armando, estávamos aguardando aqui. Tem alguma pergunta inscrita já? Então, só um minutinho, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar o Armando, mas vamos dar as boas-vindas, por favor. Onde você tem uma vivência mais próxima com a comunidade, o turismo de base comunitária, né? O turismo de esporte, onde você pratica algum tipo de esporte, enfim. Então, tem algumas tendências com a questão dos segmentos, e é justamente isso que a gente vem desenvolvendo desde o início da gestão, trabalhando com afroturismo, trabalhando com turismo LGBTQIAPN+, com turismo cultural, com turismo de sol e praia, e com o viés que a gente começou no ano passado com o turismo de esporte, que é mais voltado para a prática de aventura. E o que a gente vai fortalecer esse ano, então é um spoiler, tá? Juntamente com o turismo rural. Nós sabemos que São Luís tem uma área, um território rural muito grande. Então a gente já está em parceria com a Secretaria Municipal de Pesca, Abastecimento e Agricultura, que é a CEMAPA, para desenvolver uma nova rota turística com ênfase na questão do turismo rural na nossa zona rural de São Luís. Então a gente vai fazer um trabalho voltado aí para o turismo rural, para que as pessoas possam visitar as pequenas plantações, né, os pequenos agricultores, eles possam comprar alimentos orgânicos para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, e claro, visitar e conhecer, experimentar, vivenciar, as pessoas possam vender seus produtos, enfim, né? Tudo isso com qualidade, com orientação, sinalização. E no turismo de aventura, a gente vai reunir o pessoal do caiaque, de trilha, porque tem muita gente fazendo trilha. São Luís agora explodiu. Se você pegar final de semana, você reúne pelo menos aí umas 600 pessoas fazendo trilha. E as trilhas estão acontecendo em áreas de mangue. Inclusive eu pequei, fiz uma trilha, passei pelo mangue, depois eu digo, meu Deus, mangue é área de preservação permanente. Olha só. E aí eu fui começar a estudar. Eu não sou estudioso da área, mas a gente precisa, né, tá fazendo trilha em mangue, em praia, em duna, em restinga. Então a gente precisa entrar enquanto política pública, entender, e aí eu estou buscando orientação por meio de consultoria que a gente vai contratar agora, para organizar melhor, porque a gente sabe que o esporte, a aventura, de uma certa forma também trabalha muito com o psicológico, com a saúde do ser humano. Então a gente vai trabalhar agora com esses 2 segmentos, não vamos abandonar os que a gente já trabalha, só vamos dar uma pequena reduzida, porque já estão, né, bem adiantados em algumas questões, e aí a gente vai agora agregar o turismo de aventura junto com o turismo rural, a nossa base de segmentos. Então são 2 questões que a gente vai promover aí fortemente a partir de agora também. E em relação à promoção, nos 4 anos de gestão, nós participamos de 56 eventos de turismo no âmbito nacional e internacional. Só nesse ano nós já tivemos em Madrid, Bogotá, Lisboa, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Teresina. Tivemos na capa da Revista Azul no mês de abril. Enfim, trouxemos operadores de turismo da Espanha. Vamos chegar agora sexta-feira, amanhã, da Espanha, do México, 6. Vão chegar jornalistas do Pará amanhã também. Enfim, a ação de promoção a gente faz muito, tá?
em parceria com o Estado, às vezes por conta própria, em parceria com o setor privado e em parceria com a Embratur, que é a nossa agência de promoção no âmbito internacional. Tá? Para o segundo semestre já estão previstas a participação em várias feiras, tanto nacionais quanto internacionais, rodadas de negócios em algumas cidades, com apoio do Sebrae, FEComércio, a BIH e por aí vai, tá bom? Então assim, a gente tem que estar na mídia, então isso aí é algo que a gente está o tempo inteiro trabalhando, porque a competitividade era muito grande e a gente precisa ter uma campanha de marketing muito forte, né? Que eu digo forte em termos de presença mesmo, para que fique na memória das pessoas de querer visitar São Luís. Claro, visitar São Luís, visitar o Maranhão, visitar os Lençóis, que é muito importante, enfim, mas enquanto secretário da capital eu preciso fomentar o turismo aqui de forma interna, até porque existe uma cobrança também, gente, muito grande dos donos de hotéis, de agências, dos guias, do artesanato, de todo mundo. Para vocês terem noção, o turismo movimenta mais de 50 setores da economia. Então o cara que está plantando lá na zona rural abastece o hotel, abastece o restaurante, né? Então a matéria-prima que vem do interior do Maranhão para cá para fazer o artesanato, enfim, tudo. Então o turismo movimenta uma cadeia gigantesca e eu preciso me preocupar. E eu me preocupo também com a geração de emprego dos meus alunos, porque eu sou professor da UFMA do curso de turismo, então eu também tenho que me preocupar com a geração de emprego deles, né, de uma certa forma. Vou abrir só com mais uma pergunta, por demanda do tempo, tá? Tempo, sempre o tempo, né? Mas vou abrir um parêntese para fazer um comentário aqui rapidinho sobre essa conversa do Saulo de agora, nessas articulações interinstitucionais, né, essas idas aos eventos dentro do Brasil e fora do Brasil. Dentro da ilha de São Luís e fora, que Alcântara também está lá, que faz parte do polo turístico. Então, eu estou lá no grupo, acompanho lá no grupo da instância. Existe a instância de governança, né, do polo turístico de São Luís, e essa articulação, né, todo esse planejamento envolve também os outros municípios da ilha e Alcântara, Raposa, Ribamar e Passo do Lumiar, né, e Alcântara. Então, muito trabalho que é feito de divulgação também do que acontece na ilha e Alcântara é coordenado pela Setur São Luís, em conjunto com essas outras secretarias de turismo da grande ilha com Alcântara, né? Mas daqui a pouco ele vai falar, vamos emendar isso então com a outra pergunta, que será a última desse bloco, porque daí nós precisamos passar a palavra para o Armando, devido ao tempo, né? De novo, né? Pois não, professor. Boa tarde. Sou o professor Welson, aqui do Departamento de Economia. Esqueci meu nome, né? Tranquilo, estou brincando. Eu quero parabenizar a mesa e dizer, Saulo, que eu gostei muito de muitas concepções que se apresentou de turismo, né? Inclusive essa questão de não gentrificar, como você falou, né? De não espetacularizar, né? Muitas concepções que realmente considero muito importantes. E até, indo nessa linha, tem duas questões assim, pontuais que eu queria saber qual é a política da prefeitura e também sua opinião. Uma primeira diz respeito a uma certa concepção também de turista, né? Porque muitas vezes talvez tem de forma intuitiva, pensa que um turista que tem que consumir, que tem um poder aquisitivo e tal, que vai melhorar a renda, enfim. Mas nós temos também um segmento aqui muito grande aqui em São Luís, por exemplo, em todas as capitais, de pessoas que vêm do interior, que eventualmente, que fazem às vezes um sacrifício grande para vir aqui, final de semana, tudo, e que não tem transporte, que não vão se hospedar em hotel, que vão ficar na casa de parentes, enfim. E que precisam, por exemplo, de transporte público, que aqui em São Luís continuou muito ruim, né? E aí vem a outra questão, que tem a ver também com o turismo, né, com a possibilidade de turismo, para todas as pessoas, inclusive para a população local, que é a questão da acessibilidade, né? Eu conheço também algumas cidades aqui no Brasil e no mundo, né? E dentro das cidades assim, que tem um grande apelo turístico, eu lhe confesso que eu acho que São Luís é uma das cidades com piores situações de acessibilidade, né? Inclusive o centro histórico, né, você colocou que é uma referência, tudo ali é caos, né?
A Rua do Sol, para você conseguir entrar no Arthur Azevedo, uma mulher e tal, ali é um caos. Então, vários espaços que são absolutamente caóticos do ponto de vista da acessibilidade. E eu confesso, aí, né, não é provocando, mas eu realmente não vi nenhuma mudança nos últimos anos aqui em São Luís. Eu queria ouvir você sobre esses 2 pontos. Obrigado. Professor, excelente. E o seu incômodo é o meu. O meu e da Secretaria e da Prefeitura de uma forma geral. Eu estou há 4 anos na Secretaria, agora no 5º ano, e uma das pautas que a gente ainda não tinha trabalhado era acessibilidade. São Luís hoje faz parte, ela foi contemplada em 2 editais que a gente submeteu, né, apareceram os editais, a gente escreveu o projeto e submeteu. Um deles é o do Ministério do Turismo, o programa de Destino Turístico Inteligente, que é transformar São Luís em um destino turístico inteligente, trabalhando com 9 eixos, um desses eixos é acessibilidade, e o outro que nós fomos contemplados é o edital do Sebrae Nacional com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o programa Turismo Futuro Brasil. E aí no mês passado, em várias conversas, reuniões, já tem praticamente 2 anos e meio que a gente foi contemplado com esses editais, eles estão vigentes, a gente vem recebendo consultoria internacional e nacional em relação ao turismo para São Luís, para a gente melhorar nosso modelo de gestão na prática, enfim. E aí, dentro dos eixos de destino turístico inteligente, a acessibilidade é um deles. E aí foi justamente o que nós escolhemos para São Luís. Então, no mês passado, nós lançamos o programa São Luís Acessível, que a gente recebeu a consultoria de São Paulo. Eles fizeram um diagnóstico de 25 empreendimentos da nossa cidade. Eles vão entregar para a gente na próxima semana. Inclusive visitaram 2 hotéis que são vinculados à BIH. Então, assim, do setor privado foram 2 de cada segmento, e visitaram o Teatro Arthur Azevedo, enfim. Então a gente vai receber esse diagnóstico para que a gente possa entregar e devolver para essas empresas e para esses equipamentos públicos, para que eles possam fazer adaptação e melhorias no que tange a acessibilidade. E aí, dentro do contrato desse programa, o que a gente vai receber? O diagnóstico, uma campanha de orientação, inclusive anteontem, eu fiz uma reunião com eles. Vamos receber 6 capacitações voltadas para a população em geral e para o trade turístico, e vamos receber também mentoria. Então, todos os 25 iniciais, que a gente infelizmente não tem como abarcar todo mundo, porque é muito dinheiro, mas os 25 iniciais empreendimentos que foram catalogados, como foi que a gente catalogou os 25? Do público, os mais visitados. A gente tem um ranking, a gente tem pesquisa que a gente recebe por meio do caderno de visitação, a gente sabe quais são os locais mais visitados da nossa cidade. Então, os mais visitados receberam a visita para ter o diagnóstico. E os empreendimentos privados, a gente direcionou para que cada entidade pudesse escolher 2. Então, eles vão receber esse diagnóstico. A gente vai ter uma campanha que nós vamos começar depois do São João de julho, porque agora não adianta fazer campanha nenhuma de acessibilidade, porque ninguém vai, eu quero ver São João, Então a gente vai começar em agosto a campanha. Para setembro nós vamos fazer os cursos, estão previstos 6 cursos presenciais aqui em São Luís, e a mentoria com a consultoria para esses 25 empreendimentos, Então, supre, elimina as problemáticas? Não, mas já ajuda em uma certa porcentagem, porque também é uma preocupação nossa, e nós sabemos que tem que ter investimento público e privado para a melhoria dessas questões. Então, a gente está pensando nisso aí, é algo que eu já estou trabalhando no PPA para o próximo ano, para a gente melhorar aí algumas questões em termos de acessibilidade, principalmente no que tange a sinalização turística em braille, enfim, para a gente sanar algumas problemáticas nesse sentido. Em relação a transporte, de fato, em relação a transporte, nós tivemos uma problemática, digamos assim, de mudança de secretários ao longo da gestão para justamente resolver essa questão do transporte público na nossa cidade. O prefeito decretou, agora o novo secretário Maurício Tapari, para que ele faça uma nova licitação do transporte público para melhoria desse modal na nossa cidade.
E, paralelo a isso, a gente vem trabalhando, professor, com a implementação de uma linha específica de turismo para a nossa cidade, onde o turista e o morador, eles possam utilizar um transporte específico, pagando uma taxa. Claro, quem é morador paga uma taxa mais barata, quem é turista paga um pouco mais, né? Mas para visitar os nossos pontos turísticos aí, para melhorar esse deslocamento de quem vem do continente. A gente sabe de fato, mais ou menos os 40%, depende da época, às vezes 50%, mas nunca passa de 50%, entre 40% e 50% dos turistas que vêm para São Luís são do próprio estado do Maranhão. A gente tem uma campanha muito forte de trazer criador de conteúdo do continente para visitar São Luís, isso a gente faz muito mesmo, e eles visitam esses locais que tem um acesso por meio de transporte público. Por exemplo, amanhã a gente vai receber 4 do continente que vão visitar o São João, vão mostrar toda a estrutura, eles vão no terminal de integração, enfim, a gente vai fazer aí algo bem legal. Então a gente também está preocupado, trabalhando conjuntamente com o secretário. Na semana retrasada, por exemplo, nós estivemos com ele para falar sobre a sinalização da Avenida Litorânea, sinalização mesmo de transporte, sinalização horizontal, vertical, para melhor orientar o nosso visitante, para melhor orientar o morador, porque tem algum horário da noite que não pode estacionar, então está faltando placa ali, ele já se comprometeu em instalar as placas ali, enfim. Então é uma questão problemática, mas que a gente está buscando solução. O nosso prefeito já, de fato, determinou que ele tem que, agora que ele assumiu a secretaria, de fazer esse novo processo de licitação para que a gente tenha cada vez mais um transporte de qualidade para a população local. Então, acredito que a gente vai conseguir avançar e melhorar cada vez mais a qualidade desse serviço, que impacta, que chega diretamente também, como você falou, e é fato, para a população do estado do Maranhão que utiliza o transporte público, e que acaba sendo algo que também ele utiliza para conhecer a cidade, conhecer os atrativos. Então, a gente também está acompanhando isso de perto para melhorar cada vez mais. Obrigado pela pergunta. Agradeço a participação dos colegas. Aí, professor Elbson, desculpa, deu um branco aqui. Nos conhecemos há tanto tempo, né, professor? E aí eu esqueço seu nome. Bem, e aí encerramos pelo menos esse primeiro bloco de perguntas. Desculpa. E aí o professor Saulo está pedindo licença, porque o secretário tem uma agenda extensa, como eu já havia explicado há pouco, para a organização do evento, mas vou dar ainda um minuto para ele se despedir, somente. Eu peço desculpas em poder ter que me ausentar, mas é porque amanhã inicia o São João oficial da Prefeitura, a gente tem um evento externo daqui a pouco no Centro Histórico, todos convidados, a gente vai sair da Praça Nauro Machado, em direção à Prefeitura, dando um contorno ali no Mercado das Tulhas, é um cortejo com o Bumba Meu Boi, fazendo as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando na nossa cidade. Amanhã, às 3 horas, em frente à sede da Prefeitura, a gente vai fazer o start de um projeto chamado Caminhos de São Luís, e ao final desse City Tour gratuito com guia de turismo, a gente vai entregar uma muda para que vocês possam plantar na casa de vocês, no bairro, na praça, enfim, então a gente tem várias atividades aí durante esse mês de junho e julho, tá certo? E se tiver alguma outra pergunta que não deu tempo de responder, ou de vocês perguntarem, vocês podem estar entrando em contato através do nosso e-mail, do nosso site, do nosso perfil na rede social. Eu só não vou compartilhar meu telefone porque é muita mensagem que chega e eu gosto de responder todo mundo, tá? Mas o meu e-mail é secretariotурslz@gmail.com e o nosso perfil é saulo.turismoslz e o da secretaria é @setursãoluís, tá bom? Lá vocês podem mandar, eu mesmo que faço o gerenciamento da minha rede social e ali eu respondo prontamente, tá bom? Então, gente, obrigado mais uma vez aos professores pela organização do evento. Peço desculpa, mas é porque agora eu vou participar da reunião do Conselho Municipal Afro, do Comafro, né? Então, é uma reunião, uma pauta muito importante que eu gosto de estar sempre presente como titular do Conselho, para a gente debater e melhorar cada vez mais as políticas voltadas para o povo afro da nossa cidade. Obrigado, gente. E seja bem-vindo, meu amigo. Eu vou sair, mas você toma conta aí. Obrigado, professor Jonilson.
Então, dando sequência ao tema da nossa mesa nesta tarde, vou convidar o senhor Armando Ferreira por um tempo a falar aqui conosco. Armando, assim como eu, é hoteleiro. Armando não é maranhense, mas é radicado no Maranhão há mais de 40 anos já, né? Mais de 40 anos no Maranhão. Armando é paraibano de nascimento, mas é maranhense, né? Já está há tanto tempo que não tem mais nem sotaque de paraibano. Tem uma história pessoal com Armando, né? Porque Armando me conhece desde que eu era estudante aqui do curso de hotelaria da UFMA. Eu sou de primeira turma do curso de hotelaria. Entrei aqui na UFMA em 1987. E Armando me conhece desde 88, porque eu estagiava muito no hotel que ele era o gerente do Vila Rica, que ali é aquele hotel que está ao lado da Igreja da Sé. Então, Armando me acompanha aí a minha carreira profissional e acadêmica desde que eu tinha 18, 19 anos de idade. E não me perguntem quantos anos eu tenho, porque eu não me lembro mais, tá? Então, não interessa. Os cabelos brancos devem entregar alguma coisa para vocês. E Armando, ao longo desses anos, tem contribuído muito com a hotelaria maranhense, né? Consultoria para os hotéis da cidade de São Luís e outras do Maranhão. Armando já foi presidente, eu acho que mais 2 ou 3 vezes, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão, né? Foi gerente do Rio Poti Hotel mais recentemente, né? E Armando tem graduação na área de administração, MBA em gestão de empresa na USP. É um profissional de extrema experiência na área de hotelaria. Então, como o nosso tema é um diálogo entre hotelaria, turismo, sustentabilidade, economia, ninguém mais tem alguém que tem uma experiência, né, desse quilate de Armando Ferreira para nos falar aqui nessa tarde. Armando, bem-vindo, tá bom? E é com você. Muito obrigado, professor Jonilson. Dois professores nessa aula, muito competente você, né? E o Jonilson realmente é verdade, essa história na vida profissional, né? Quando ele saiu aqui da formação, o Vila Rica, na época, eu fazia parte da gestão, a gente deu para ele o primeiro emprego depois de formado, né? Então, a hotelaria do Brasil, ela vem numa mudança muito grande, né? Nos últimos 10 anos, só para você ter uma noção, o grupo Arcor já aportou no Brasil mais ou menos 25 conceitos de hotéis, blends de hotéis, né? E no ano em que Jonilson saiu da universidade, mais ou menos acho que 89, 90, 91, né? Ali ainda tinha uma hotelaria de glamour, uma hotelaria de custos muito altos, né? E não se falava tanto em meio ambiente, nem sustentável, né? E a hotelaria aqui, naquela ocasião, se resumia a mais ou menos 1.500 leitos, com os principais hotéis, que eram o antigo Quatro Rodas, Vila Rica, São Francisco, Hotel Central, e mais alguns outros menores, que a gente... Hotel Cantaria também, né? Era muito isso. E essa mão de obra, a maioria dela, como eu, vinha de fora. Então foi muito pioneira a UFMA quando colocou, né, o curso de hotelaria e de turismo, e que formou grandes empresários, né, e professores. Um deles também foi o Rogério, que foi fundador da Rede Solares, são daqui também. A Luciana Lago, que foi uma das secretárias de turismo na gestão do pai dela, que era o Dr. Jacques Lagos, hoje eu acho que mora fora do Brasil. E por aqui, né, saíram grandes gestores para a hotelaria internacional, né? Daqui que eu me lembro, saíram gente para a Espanha, para os Estados Unidos, outros moram em São Paulo, né? Então realmente foi muito bom. Esse tema é muito importante, né? Porque a hotelaria e o turismo, a gente anda muito junto, né? Quando se fala em turismo, né, você fala, como o professor Saulo, em vários nichos, e está muito em moda São Luís,
Luiz, né? O Maranhão está muito em moda, entrou no mapa internacional por conta dessas chancelas dos lençóis maranhenses, né? E aproximadamente há mais de 5 anos, as principais redes hoteleiras ela tem adotado uma política de ESG, Environment Social Governance, que é de fato a grande inteligência do hotel se tornar uma operação inteligente, né? Que cuida de pessoas, do meio ambiente e que procura ter tecnologia a favor do meio ambiente, né? E do meio ambiente. Então, quando a gente fala de hotelaria, a gente fala de turismo, né? O Saulo aqui, né, passou algumas coisas importantes para vocês. Ele é um secretário muito atuante e hoje São Luís, em especial, os 3 polos mais famosos do Maranhão, como os polos lá dos Lençóis, sul do Maranhão, lá do complexo turístico lá do Pipe, né, lá de Carolina, São Luís. Então, a Secretaria de Turismo tem treinado esses agentes, né? E tem um braço muito forte também a Secretaria de Comunicação do Estado, que através do secretário adjunto Ayrton Abreu, no ano de 2023 lançou São João né, aqui de São Luís, em São Paulo, se repetiu a dose 24, e com toda essa notícia internacional, quando você abre CNN, você abre qualquer uma outra empresa de notícias, sai logo fazer turismo no Maranhão. Tanto que o São João hoje nosso faz parte dos 5 melhores São João do Nordeste. É um trabalho que vem sendo feito por tanto o governo municipal, na pessoa do Saulo, secretário de Cultura, como também pela a pessoa da Socorro Araújo, aí Abreu, pelo governo, e tem tornado o nosso São João assim, saiu da regional e já está no turismo internacional. O que é mais complexo disso é porque ainda nós somos um destino um pouco mais caro do que os destinos que estão há muito tempo trabalhando isso, que é o caso do destino lá de Fortaleza, Maceió, Sergipe, Salvador, Natal, Campina Grande, Caruaru. Realmente cresce muito nessa questão desse turismo cultural, mas tudo isso só é possível quando se fala de turismo sustentável, né? Os hotéis hoje procuram usar energia renovável. Isso ajuda, reduz a questão do carbono, do CO2. Trabalha o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Hoje nós temos os principais hotéis com investimento em acessibilidade. Também tem a atuação das leis, né? Em 1970, Curitiba, no Brasil, já fazia o melhor sistema de mobilidade da cidade. Depois se tornou uma cidade de referência. E hoje São Luís se espelha muito em Curitiba, já teve várias missões, né, pelo SEBRAE, pela coisa onde tem se feito aqui para trazer todos esses investimentos de sustentabilidade aqui. E os destinos que mais são valorizados pelo turista internacional é o que é sustentável, né? De suma importância, que tanto a hotelaria, a aviação, o receptivo local, seja qualquer meio de hospedagem que procure ser sustentável, né? Ou seja, gastar menos águas, ter reaproveitamento dessa água que a gente usa, utilizar menos produtos químicos, treinar seu funcionário e fazer os retrofit, né? Que são reforma para adequar isso aqui, né? Quando você fala em hotelaria, é um investimento muito alto. E para vocês perceberem, nós temos nesse exato momento 5 projetos de hotéis para São Luís, um saindo próximo do seu, um saindo próximo do shopping do Tropical, na frente você já ficou vendo a obra, o Rio Poti, para atualizar 50%, tem 5%, já se gastou 15 milhões,
trouxe também a nicho de esporte, né? Como a gente viu lá, realmente um espaço maravilhoso, tem uma piscina com 800 ml de água, e aí onde entra a questão do meio ambiente, né? Eles investiram 150 mil para reaproveitamento de água, né? Nós temos hoje o que nós temos para oferecer num evento que vem aqui do Conselho Regional de Contabilidade e Economia, que a gente consiga propor para ele a quantidade de leitos disponível, a quantidade de voos, a época melhor para fazer evento, e tem que ter o apoio público, né, que apoie com o local do evento, que apoie com a cultura. Então nós temos hoje um trabalho muito grande. A PH do Maranhão, ela tem em torno de 30 hotéis associados. Nem todos os hotéis querem fazer parte de uma associação, porque tem um custo, e muitas das vezes o hoteleiro não tem interesse de participar de alguns eventos nacional e internacional, então ele acha desnecessário estar dentro de uma associação, porque tem uma mensalidade a pagar, né? Quando nós falamos aqui de hotelaria, hoje nós falamos de um turismo de experiência, porque pós-pandemia, tanto o turismo como a hotelaria, ele foi para o chão, foi para um dos primeiros segmentos parar e os últimos a voltar. Nesse gap todo, que foram aproximadamente quase 36 meses com o turismo no chão, nós tivemos uma situação muito ruim, né? A mão de obra ela tomou outro rumo, os profissionais da ocasião que estavam sendo treinados para atender essa parte do turismo sustentável, essa mão de obra ela foi desfeita. Alguns migraram para a hotelaria de hospital, outros foram para o Porto, outros saíram de São Luís, outros tomaram outros rumos internacionais, e nós tivemos agora um apagão na mão de obra, né? A gente tem dificuldade hoje de quando, nesse exato momento, nós temos, eu fui um dos mentores da vinda aí do São João da Tai, e nesse momento o Rio Poti está com 110 apartamentos ocupados por todos os digital. De uísque foram consumidos aproximadamente 250 litros de uísque. De alimentação, com 4 pontos, 4 estações, 4 buffets, envolveu só de garçons, 70 garçons, de cozinheiros extra, segurança. Então, tudo isso a gente prepara, treina o espírito das equipes para cuidar do meio ambiente do ser humano, né? Então a gente tem hoje uma hotelaria crescente. Você basta dizer para vocês, o Nordeste vai entregar daqui a 4 anos para mais de 12 resorts. Só em João Pessoa tem 3 em construção, 4 projetos de mais 2, onde o governo do estado definiu uma área chamada Cabo Branco, 150 hectares, para promover vários nichos de turismo. Então, um resort, para vocês terem uma noção, agora próximo de Maragogi, a mesma rede portuguesa, obrigado, Juiz. A rede portuguesa, a mesma que vai aportar aqui para fazer no centro histórico, os hotéis de charme, que é o Vila Galé, só lá em Maragogi, ela gastou 400 milhões em um resort, né? Um resort, qual é a filosofia do resort? 60% é entretenimento, 24 horas tem entretenimento, né? E normalmente eles são afastados dos grandes centros, que é exatamente para você ter o all inclusive, né? Então você tem aí aproximadamente um hotel desse com 400 apartamentos, ele chega a ter mais de 500 funcionários diretos, certo? Da hotelaria daqui, o principal hotel daqui, ele fatura por ano mais de 25 milhões, o principal hotel daqui. Os outros hotéis vai tudo nessa casa acima de
4 milhões de faturamento mês, né? Então ainda é um negócio de grandes investimentos. Para vocês terem uma noção, um hotel com 200 apartamentos, ele gasta em torno de 70 milhões de reais. Então, muitas das vezes a pessoa diz, vou investir em hotelaria porque é o imobiliário. Eu fiz parte da chegada do Luzeiros e me lembro muito bem que o Banco do Nordeste entrou com 15 milhões aqui e o Banco Português entrou com mais 20. Então, lá que o hotel custou para ser construído naquela ocasião 75 milhões. Hoje o valor de mercado do Luzeiros é 500 milhões. Então, o imobiliário ele rende muito mais do que a própria operação hoteleira. Bom, finalizando aqui, quero dizer para vocês que a cidade está se tornando inteligente, a mobilidade melhorou, todos esses eixos que compõem a cidade inteligente, o Saulo já passou para vocês, e a hotelaria depende de ocupação. O maior inimigo da receita hoteleira se chama sazonalidade. É necessário que a gente tenha uma política do turismo, pegando todos os nichos para você evitar a sazonalidade. Um hotel como o Rio Poti, onde eu tenho mais participação, para você ter uma noção, ele custa. Obrigado. Um hotel como o Rio Poti, ele, se não tiver nenhum hóspede dentro, ele custa 800 mil por mês. Certo? Então é necessário que a sazonalidade seja evitada, e aí já é uma questão da boa política do turismo, certo? Porque é um hotel que tem só de terreno 15 mil metros quadrados e tem de área construída quase 20 mil metros quadrados, né? Então por isso que quando se fala em investir em hotel, é preciso que o setor público pense muito de ajudar esses investimentos, e emprega muita gente. Nesse período aí, aproximadamente, os principais hotéis, vou falar dos 6 hotéis mais utilizados na cidade, ele vai contratar extra aproximadamente 100 pessoas, tá? Que é um volume bom, no sentido de quê? Porque um garçom, numa extra do dia, um garçom sem muita experiência, ele vai a R$100 mais o transporte e comida. Mas se ele for um experiente, ele não quer menos de R$150 por dia. Se ele passar 4 dias no hotel, ele levou R$600. Aí muitas das vezes ele é jovem e não quer nem ficar empregado, né? E é isso aí. Bom, meu tempo aqui já encerrou. Muito obrigado, Jonilson. Foi um prazer aqui estar presente. Eu tive a honra também aí no ano de 96 trazer o Índio Cândido, que é um dos professores da antiga. Também fiquei muito feliz porque Jonilson terminou contribuindo na área da educação para o turismo e para a hotelaria, e sugiro que a universidade crie a educação empresarial, faça alguns cursos voltados para gestores, tá? É muito necessário nessa época de sustentabilidade. Muito obrigado. Farei novamente breves observações. Eu acho que Armando, em sua fala, resumiu muito bem o que se pensa sobre hotelaria e sustentabilidade hoje. É pensar um turismo sustentável ou uma hotelaria sustentável a partir da preocupação do tratamento dos resíduos sólidos nos hotéis, energia limpa, que é o que está se falando mais agora, né? O uso de energia solar com essas placas aí que as empresas têm investido muito, tanto em residências, mas também uma coisa que a gente precisa saber aqui, uma pequena aula. Muitos dos objetos que nós usamos em casa em termos de segurança, de energia limpa, tratamento de resíduos, primeiro nos hotéis. Não sei se vocês sabiam disso, né? Por exemplo, essa questão de elevador inteligente para dizer para o cego que ele está no primeiro, isso primeiro foi aplicado em hotéis, tá? Então muitas questões que surgem, que são massificadas depois para os condomínios, para as residências,
são lançados. O hotel é o cobaia, são nos hotéis que acontece primeiramente. Essa questão de chave de porta de apartamento, que é um uso de cartão ou de senha, que se usa também nos condomínios e residências, etc., isso surge na hotelaria. Então, muitas questões preocupantes hoje na sociedade partem do nosso setor hoteleiro, né? Então, quando a gente está falando aí desse tratamento de energia, de resíduos sólidos, que depois isso é levado para os pequenos restaurantes, pequeno setor de alimentos e bebidas, isso vem antes de tudo nos grandes setores de alimentos e bebidas, que faz parte do nosso mundo da hotelaria, né? Da energia limpa. Aí ele vai falando o seguinte, que hoje o turista, aquele que vem para a cidade se hospedar nos hotéis, ele está preocupado, mas está falando também muito de turistas que vivem nos grandes centros, que já se preocupam com essas questões ambientais. Então ele se preocupa com o hotel que vem, que tem essa preocupação com o meio ambiente e com cuidado com as pessoas também, que é o que Armando fala, meio ambiente e pessoas, né? O hotel inteligente de hoje, ele exige um profissional qualificado, né, que ele termina falando isso, precisa dos parceiros públicos e privados para desenvolver suas atividades. Eu acho que Saulo falou um pouco disso, é uma questão que a gente precisa, quando a gente vai planejar um meio de hospedagem, o meio de hospedagem ele deve se preocupar também, principalmente com o seu entorno, né, com essas questões ambientais, mas também como é que o hóspede ele vai se relacionar com o seu entorno. Por exemplo, quem se hospeda ali na região da litorânea, há uma preocupação de uma relação com o entorno, com restaurantes, com a praia, se a praia está apta a banho ou não, perigo de tubarão ou de outras questões do mar, se tem salva-vidas ali próximo, serviço de bombeiros. Então, a hotelaria há uma preocupação muito forte com essa questão do seu entorno, né? Então, há uma relação intensa do hóspede com o ambiente no qual o hotel está localizado. Eu teria uma pergunta, eu vou abrir ainda um bloquinho aqui de pergunta, aqui, 10 minutos só mais, né, considerando o tempo que o Armando teve para desenvolver a sua fala. E eu pergunto o seguinte: a partir do final da década de 90, Armando, começa a ter umas mudanças na hotelaria de todo o mundo, principalmente, vamos falar de São Luís, a terceirização de lavanderia, né, que a gente sabe que lavanderia é um custo altíssimo de água, por exemplo, um desperdício muitas vezes, e você acompanhou, assim como eu, essa mudança dentro da hotelaria com a terceirização de lavanderias. Depois a terceirização do setor de alimentos e bebidas também, que consome-se muita água, energia, né, e etc. Tem alguma relação com essa questão da sustentabilidade, com essa terceirização desses dois setores dos hotéis de São Luís, por exemplo? Tem sim, né? Nos anos 90, a gente não tinha lavanderia industrial aqui, só tinha a Lavamatic, que o campo industrial era pequeno. Um hotel com 100 leitos, ele precisa de 1.500 peças de enxoval para colocar nos seus quartos, porque funciona como um rodízio de um pneu de carro, né? Um enxoval fica no andar, outro fica na rouparia, outro vai ser lavado e tem essa troca. E tem um gerenciamento sobre isso, né? Quando esse enxoval não faz o rodízio, ele se acaba mais rápido, ou seja, 1.500 peças custa no barato 300 mil, e se faz um cálculo para ele durar pelo menos 3 a 4 anos. Se não tiver o rodízio correto e o número de enxoval correto e o conhecimento químico, que é aquela fibra, se ela é mista, poliéster com algodão, vice-versa, qual é a gramatura dessa toalha, termina lavando com produto inadequado, entendeu? Então os produtos são mais biodegradáveis, e nessa época não tinha isso, então o próprio hotel lavava a sua roupa. Então a gente tinha uma indústria lá dentro, né? Ou seja, a gente tinha máquinas pesadíssimas como calandra, a gente tinha máquina de lavar, que lavava por ciclo de lavagem, aí 80, 100 quilos, num prazo de 3 horas a gente tinha lavagem de mais de 300 toalhas, né?
e se usava muita energia para secadores, etc. Então, logo que o Brasil se descobriu, né, a hotelaria de luxo chegando, como o Hilton chegou lá na Ipiranga, já, né, os grandes players da hotelaria internacional, eles trouxeram também a inteligência das lavanderias. Então, chegou também no Nordeste, aí a melhor coisa foi terceirizar, diminuiu muito o custo, como o hotel também economizou na questão da água, né? A questão da água, e os produtos ficaram mais inteligentes, né? Ficaram mais inteligentes. Esse foi uma das situações. Da terceirização dos funcionários, é porque é o seguinte, o custo do hotel é muito alto e a sazonalidade nos anos 90 era muito grande, né? Porque você não tinha o final de semana com ocupação, a gente tinha de segunda a sexta, a maior ocupação era o homem que vinha a trabalho pela Vale, Alumar, Petrobras, Petróleo de Sabá e outras que era a trabalho, né? Então, quando dava sexta-feira, se falava o cara ir para outros locais ou voltar para a sua terra nesse tempo, né? Hoje, aí, então, o que é que se fazia? Se fazia uma redução do quadro de funcionário e cadastrava um funcionário demitido para ser chamado para fazer serviços terceirizados em momentos necessários de alta ocupação. Hoje não, hoje mudou, os hotéis ficaram mais inteligentes. O Hotel Vila Rica, dos anos 80, 4 rodas, a matriz da Embratur exigia que para ser 5 estrelas precisava de apartamento com mínima de 23 metros quadrados e todos fossem acarpetados, né? E alguns serviços teria que ter, como lavanderia, etc. Nos dias de hoje o carpete foi abolido por conta do volume de pessoas com tendência de alérgica, né? E os apartamentos, as televisões eram de tubo, né? Os frigobais era gás Pleon, hoje é de Harmonia, tudo. Então esses equipamentos é tudo slim. A gente tem hoje um hotel 5 estrelas com 16 metros quadrados, um hotel econômico até com 11 metros quadrados por apartamento. Então essas mudanças mudaram. A camareira nos anos 90 ela só conseguia limpar por dia, tomar de conta de 10 apartamentos, porque tinha ali no meio ali, tinha 2 suítes, cada uma com 56 metros quadrados. Hoje não, o hotel, principalmente o hotel econômico, você tem aí 9,8 a 11 metros quadrados, a limpeza rápida, né? E os produtos empregados hoje são muito inteligentes. Em São Paulo é muito comum, você já vê hotéis super econômicos de bandeiras indiana, Panamá, que o banheiro não lava mais, né? O cara bateu a porta, você só vai e abre no canto cai a água e o vaso dá descarga sozinho, já com o produto dosado para tirar aqueles dejetos todos. O que mais seja disso? Eu acho assim, para complementar essa questão aí dos hotéis inteligentes, a gente sabe que houve uma revolução na hotelaria, não só em termos de enxugar a máquina do hotel, de recursos de capital humano, né, que eu estou falando, mas também com a chegada da informática dentro dos hotéis, que tudo antigamente era feito de forma manual, se usava muito papel, né, tudo era máquina de escrever, e hoje nos hotéis, né, desde aquela época, eu lembro quando o Grupo Accor que deu esse pontapé em São Luís, quando chega aqui em 92, 91, 92, e aí o Grupo Accor que começa a mostrar um modelo de hotel informatizado, sem uso de tanto papel. E hoje tudo que era papel está nos terminais, né? Tudo em rede. Antigamente era tudo comunicado, vinha uma nota do restaurante para o caixa ou recepção do hotel, e aí nada disso aconteceu hoje. Tudo em rede, se lança lá em cima, automaticamente aparece aqui embaixo na recepção. Então a questão de sustentabilidade e de agilidade também, como isso melhorou. Bem, abrindo aí um bloco de perguntas. Vou pegar só esse gancho aqui, que é bom celebrar. Nos anos 92, eu fui para um evento no Rio de Janeiro. Fiquei no hotel lá na Niemeyer, um hotel famoso da Sheraton. E eu fiquei curioso, porque a comunicação dele era muito boa, a
material, tudo tinha material gráfico. Eu disse, não, aqui tem uma gráfica, eu fui descer na gráfica do hotel. 26 funcionários trabalhavam lá no setor gráfico, porque todo aquele material de cardápio, informativo, mensagem para o hóspede, né, que você tem que anotar e tal. Cara, foi bem observado isso aí. Pois não. Professor Tavares. Boa tarde. Me chamo Tavares, professor do Departamento de Economia. Inicialmente, parabenizar o Armando pelas colocações muito esclarecedoras. É uma inquietação que eu trago, inclusive, como tema transversal com a fala do professor Saulo, diz respeito ao que ele falou, assim, nós percebemos os nossos bairros como locais turísticos, né? Bom, meu bairro especificamente não, mas diariamente eu passo na beira-mar. Sempre que eu observo um ônibus parado na Praia Grande, eu fico feliz. Porque eu sei que é geração de emprego, é renda, né? Tem um efeito multiplicador ali muito interessante acontecendo. Bom, mas em relação a esse aspecto, vamos aqui no nosso vizinho do Ceará, Fortaleza. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes a Fortaleza, passeio, e eu lembro claramente do atendimento que eu recebi, seja no hotel, no restaurante, comércio, etc. De uma forma geral, quando comparamos ao atendimento aqui em São Luís, eu sou de São Luís, mas eu vejo uma diferença um pouco grande. Parece que as pessoas não lhe atendem bem, de uma forma geral, naturalmente, né? A gente não pode dizer que é 100% dos casos nesse sentido. Bom, então eu queria saber a perspectiva que é dada em relação à capacitação da mão de obra, tá? Na questão do complexo turístico, e em relação à hotelaria, eu queria saber como é que é visto hoje o fenômeno Airbnb. Airbnb, hostel, né? Isso tem sido, de fato, ali um concorrente direto com as redes hoteleiras? Se puder esclarecer isso, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, professor Tavares. Né? A primeira era sobre atendimento, né? Isso, então, o que acontece? O Ceará, é bom que vocês tenham esse dado aí. Quando eu cheguei aqui da cidade de Campina Grande para trabalhar na Rede Vila Rica, no ano de 83, finalzinho, muito jovem ainda, com 17 anos, aqui tinha mais ou menos 4 principais hotéis, né, que era São Francisco, Hotel Central, 4 Rodas, que hoje é Brutri, e Vila Rica, que é fechado hoje, né, e o Hotel Central. Então a gente tinha nessa época 1.100 leitos. Fortaleza tinha 1.300 leitos, 150 leitos a mais. Hoje, né, nós estamos falando de quase 40 anos, hoje nós chegamos a ter quase 11 mil leitos na época das solares, caímos para 8 e está voltando, né? Está voltando a quantidade. Então hoje nós temos no máximo 11 mil leitos. Fortaleza tem 48 mil. Então, o que aconteceu com isso? As entidades do trade foram buscar profissionais da área da educação, de serviço, apoio da FEComércio, de tudo, e treinar o seu pessoal. E o Ceará tem uma coisa diferente aqui da nossa, né? Você pode andar aqui, a questão de 100 quilômetros, o indivíduo, ele vive bem, porque ele vai no rio a 1 quilômetro pesca, dá o buriti, cai, ele faz comida, nasce as coisas lá. No Ceará não tem nada disso não. No Ceará o caba sai do interior daquele, magro, porque só tem cuscuz com leite mojito, e carne ele só come uma vez por semana. Então ele cai na capital. Quando chega na capital, que ele chega no hotel, cara, ele aumenta logo de peso, ele nunca viu tanta comida. Então, e o pessoal investe, porque ele sabe que ele saiu de um lugar muito difícil de sobrevivência,
e foi para um lugar que ele tem uniforme, tem chuveiro para tomar banho, tem banheiro adequado, e o hotel vai e investe nesse cara. Aqui é um pouquinho diferente, aqui é uma vida tranquila, né? Você tem uma noção, professor Tavares, ali na litorânea, uma barraca daquela, às vezes chega a empregar 70 profissionais, né? Aí o que acontece? Ele só tem 15 ou 10 que é fixo. Ele começa a pegar mão de obra que nunca sequer passou pela cultura da higienização pessoal, entendeu? Para ele um pano de serviço é o que está no chão, passa na tua mesa, e o negócio dele é ganhar aquela diária, e o dono às vezes nem conseguiu sequer dizer para ele qual é as boas maneiras de atender uma pessoa na mesa, né? E já está na escassez, então esse atendimento termina sendo ruim. Você tem uma praia bonita, gostosa, e o garçom vai entender na cabeça dele que você sentou, mas não está pedindo nada. Aí você, garçom, vem aqui. E naturalmente você não vê isso em Fortaleza. Aqui no Piauí você não vê isso. Você sentou na mesa e olha lá, se o cara não pegou na rua e já lhe trouxe, meu amigo, hoje tem isso, tem aquilo, aquele negócio todo. Qual é o diferencial disso aí? Porque vou falar aqui, Ferreiro Grill. Ferreiro Grill já tem sete restaurantes na cidade, né? Tio Armênio, tem outras marcas, tem Tasquinha, Camarão. Sabe quanto tira um garçom desse que veio do Ceará, veio de outra casa do Recife? R$5.000. O salário dele em carteira não chega a 2.000, mas se ele vender uma garrafa de vinho, ele leva R$10. Se ele ultrapassar a venda do dia dele, lá na comanda dele registrada, que é tudo, como você falou, tudo de gestão, software de gestão, se ele vender mais de 5.000, ele leva 8% da venda. Então esse cara, tanto que você vai fazer a diferença. Você pega um restaurante maranhense, daqui simples, mais gostoso, você vai entrar lá, se você não chamar o garçom, ele não vai na mesa não. Se você passar na calçada do Ferreiro Grill, acaba de cara pegar você pelo braço e mostrar o cardápio. Entendeu? Então, o que acontece? Desculpa que eu estou olhando para cá também, né? Então, o que acontece? O pessoal empresário daqui, ele fica um pouco acostumado com isso. Não, está indo bem, não vou investir aquele negócio todo. Já o empresário de fora, ele tem, por exemplo, Ferreiro Grill, é de um grupo que tem 100 restaurantes. Então, eles têm, a base dele de Recife, ele tem praticamente uma faculdade, tem sala de aula para treinar as pessoas, né? Então, essa é uma das situações do atendimento. A outra é a concorrência desleal, né? Aliás, até o SENAC está fechando com a ASLIT, Associação dos Bares da Litorânea, para dar treinamento lá, vai entrar uma carpeta lá, para mesmo esse funcionário flutuante, que está ganhando ali só extra, para ele ser treinado, né? A forma de se apresentar, a abordagem, ser vendedor, é muito importante isso, né? Então, voltando agora para a questão do Airbnb, o Airbnb é a mesma coisa do concorrente dos taxistas, né? A Uber. Qual é o sofrimento para os hoteleiros? Porque o Airbnb, por exemplo, o cara constrói um prédio e ali lá perto do Rio Poti, tem 2 prédios em construção. Tem um investidor que compra 5 e vai e bota na Airbnb, né? Porque ali é um lugar muito legal para o turista. Ele desce, tem o Chão de Minas, né? Tem aqueles barzinhos ali que vem dos caldinhos, negócio, mais na frente tem a Fribal, Gran Cru, tem tudo ali. Então ele investe ali e bota Airbnb. Qual é a situação de Airbnb com a hotelaria? Porque a hotelaria paga um IPTU caríssimo. Eu vou falar do IPTU do Rio Poti Hotel, custa 210 mil por ano. Divide por 210 mil por 12, você já vê que nós vamos pagar uma nota de IPTU. E a Airbnb não paga, certo? O cara comprou e colocou lá. Aí eu preciso de ter alvará. Para eu ter alvará, eu preciso de ter uma série de exigências
e aí a partir dali eu vou pagar 5% de imposto só para a prefeitura, 7% de COFINS, 12% de imposto de renda, e daí começa. Eu tenho uma carga de imposto violenta, a Airbnb não tem isso, e o dinheiro vai todo para fora, é tipo iFood da vida. Então, mas o que está acontecendo? Já estão regulando isso. Por quê? Porque eu sou um cara que não sou delegado, mas ajudei a polícia a prender muitos caloteiros e muitas pessoas perigosas dentro de hotel. E termina ficando amigo do secretário de segurança e de outras pessoas. Isso tem um ano. 3 jovens se hospedavam no Rio Poti Hotel. Os carros dele eram Land Rover, eram os carros de acima de 300 mil. E quando a gente percebeu que tinha um gasto excessivo ali, a polícia andava atrás desse pessoal, né? Eles eram ali, no hotel tinha 4, tinha 2 em Barreirinha e 3 em Imperatriz, só 2 do Maranhão, o resto era de fora. Esses caras conseguiram roubar do Banco Itaú em Santander mais de 15 milhões, hack, entendeu? Então, aí a gente faz essa contribuição de ninguém perceber, porque a gente termina pegando alguns dados dele, algumas coisas, e jogando lá para a polícia, ele termina pesquisando isso. E por que eles conseguem viajar muito sem ninguém pegar? Airbnb. Não, imagina. Então a gente vai encerrando aqui essa mesa, né? Porque mais uma pergunta? Se tiver, pode, professor? Ah, tá. Não tem alguma questão, gente? Tem? Ah, tem um rapaz ali de verde. Ah, pode, né? Bom. Tá certo. É o rapaz de verde. Tem mais alguém depois? Os 2 lá. Então, um em seguida do outro ali na mesma fila. Então tá. Esse é o último bloco de perguntas, tá? 2 perguntas ainda. Eu acho que só, porque já perguntei e ninguém mais se pronunciou, então somente eles 2 lá, tá? Obrigado. O de verde e o rapaz de óculos, de branco, não é isso? É isso? Vocês 2? Não? Só o rapaz de verde, tá certo. Essa é uma pergunta que o senhor estava comentando sobre... Falou bastante sobre o hotel inteligente, e eu sou aluno do curso de engenharia elétrica e estou aqui acompanhando minha namorada. Aí eu fiquei bem interessado quanto a essa parte de controle dos ar-condicionados, das portas. Eu queria, assim, entender se hoje em dia já é implementado o controle inteligente para lâmpadas, digamos, de corredores e de ar-condicionado também, porque a gente tem uma grande demanda para ar-condicionado, que gasta muita energia nos hotéis, principalmente, que tem muitos quartos. Eu quero saber se hoje em dia já tem esse controle para ar-condicionado, por exemplo, porque eu estou desenvolvendo um projeto no IFON, que eu estou fazendo uma residência lá. Aí eu estou desenvolvendo esse projeto justamente para controle de ar-condicionado. Eu queria saber se hoje em dia tem essa demanda, se é surpresa essa demanda de controle de ar-condicionado. Muito bom. Olha, tem já alguns hotéis, vou dar o nome deles aqui, o Palácio Tanguará, em São Paulo, que era um castelo, virou um hotel. A diária mais barata custa 5 mil, tem um Falzano, tem um Nick. Esses hotéis, eles têm um investimento muito alto em tecnologia, né? O aplicativo dele, você não recebe mais chave nem nada, né? Você é obrigado a baixar o aplicativo dele e tu faz o reconhecimento de face. Então tu abre a porta com o teu rosto. E se você mexer na iluminação, você gosta de ler alguma noite, o sistema vai e capta que 10 horas da noite a luz diminui sozinha para poder você ler do jeito que você quiser. Tá? Então, ar-condicionado é a mesma coisa. Quando você sai, fechou a porta, questão de 1 minuto, ele se desliga. É tipo o carro da BMW, né? Para no sinal, você pensa que ele foi desligado. Quando ele tira o pé,
Entra de novo lá. Então, aconselho que quando você for a São Paulo, eu sei que você não vai comprar uma diária de 5.000, mas vá, bota um terno e visite o Palácio Tanguará, visite lá e faça a pergunta, que isso é importante. Pode se identificar com você, estudante de hotelaria, de economia e quer aprender, tá? E um dia você for lá, você me avisa que eu peço para dar um voucher, pelo menos você conhecer o hotel. É isso, não é? Tem mais alguém? Não. Para vocês então observarem o quanto que esses dois setores que nós trazemos aqui hoje para conversar, o turismo e a hotelaria, né, dialogando com a economia, também com a dimensão da sustentabilidade, que são setores extremamente importantes para a economia do Brasil. Em termos de geração de emprego, em termos de modelos de sustentabilidade, de energia limpa, né, de trabalho sério mesmo de gestão e planejamento, que é o que foi falado aqui pelo Saulo e agora pelo Armando. Então, é curioso porque muitas pessoas ainda não conhecem, na verdade, a importância que tem o turismo e a hotelaria. A hotelaria como uma atividade turística, mas a hotelaria é tão importante que uma cidade, talvez seja bobagem que eu vou falar agora para vocês, mas nós observamos qualquer cidade, ela não tem nada de atrativo turístico, não tem lá nada, absolutamente nada, é um município novo, mas ela sempre vai ter um hotel lá. Você, quando chega, onde tem um hotel, uma pousada que eu quero ficar, certo? Eu vou para o interior aí pelo Pafó, nós vamos, né, professora Cecília? E aí, aquela cidade, quando a gente chega, por exemplo, eu estive em Pedro do Rosário, uma cidade que tem atração turística lá, é o Pedro do Rosário, naquele cavalo lá, né, que é uma estátua famosa na cidade, nada mais. Tem um restaurantezinho bom, ao lado do restaurante tem um lago artificial, nada mais na cidade. Mas tem um hotelzinho muito bom, com internet, com água limpa, com TV, com uma série de coisas. Então, é um lugar que todo mundo sempre procura ao visitar uma cidade a trabalho, ou visitar um amigo, família, sei lá. Então, não tem onde ficar, o hotel está lá. É um meio de hospedagem, vamos dizer assim. O meio de hospedagem, que é como eu gosto de dizer, que o meio de hospedagem, que a gente tem deixado de falar só em hotel, né? Meio de hospedagem, que pode ser a pousada, o hostel, o hotel grande, pequeno, médio, né, Armando? É o que a gente fala ultimamente. Então, muito importante, né? E vocês, espero que a partir dessas falas de hoje à tarde, vocês tenham aprendido algo mais, né? Ou conhecido agora, ou reconhecido esses dois setores, turismo e hotelaria, tá certo? Vou pedir 1 minuto para o Armando, para ele fazer então as últimas considerações e aí encerramos a mesa. Obrigado. Eu vou aproveitar esse minuto para falar que hoje, por exemplo, há 4 anos, não se conseguia comprar energia barato, né? Porque só o Luzeiros que conseguia entrar no mercado livre de energia. A ANEEL, que é a agência reguladora, ela conseguiu abrir agora, ficou livre. Então, uma conta de luz do Rio Poti que se pagava em torno de 80 mil há 3 anos, hoje a gente paga 37, 38 mil reais, né? E ele falou aqui uma coisa interessante: as experiências de hospedagem memorável fica às vezes em hotéis pequenos, né? Hotéis pequenos, ali na Cataratas tem um hotel assim fantástico, o Belmont, que você passa a ser ali tão assistido de forma discreta e se utilizando de tudo que ele produz ali, né? Hoje a Teams tem aí apartamentos maravilhosos, né? E envolvendo a questão da sustentabilidade e de boa qualidade. Você pensa que está em outro planeta, você vive ali. O que pesa é que numa época dessa, uma tarifa dessa, e não tem vaga, uma tarifa barata é R$ 1.500 uma diária, né? Mas se você pegar aqui, você ir na Teams no período de baixa, que é março, você compra uma tarifa de R$ 300, R$ 400 e tem pousadas maravilhosas. Vocês vai marcar a sua experiência ali. E hoje a hotelaria também tem um movimento muito grande no final de semana. Tem famílias que procuram ir para o hotel porque não tem empregado em casa,
e cresce o segmento do LGBTQIA+, porque é muito comum os profissionais desse segmento, na sexta-feira, que eles vão se encontrar com seus parceiros, né? Então eles se utilizam e são pessoas que educadas, gastam bem dentro do hotel, entendeu? Gasta muito bem, e que a gente sempre está treinando os funcionários para atender ele de uma forma muito natural, que eles se sintam em casa. Tá? É muito comum hoje na hotelaria local a gente ter, às vezes, até 15% de movimento com o pessoal, e eles gastam muito bem. Hoje o Rio Poti tem um beach club com 6 quadras de beach tênis, tem um bar suspenso para você ver o pôr do sol, com 200 lugares. Tem embaixo aproximadamente um lugar maravilhoso, né, que você come uma boa comida, água batendo lá na porta, uma boa piscina, e livre para você, independente de ser hóspede, né? E aqui nós vamos ter, até final de 26, nós vamos ter mais 3 grandes hotéis na cidade, tá? O projeto de um que a gente está tentando a viabilidade, ele vai ser 80 milhões, ele vai ser construído exatamente do lado do Hiper Mateus, do Renascença, e ali também perto do seu. Aí já tem lá o outro, e tem mais outros surgindo, que vai surgir aqui perto do Araçagi, e o Vila Galé no centro. O Vila Galé vai trazer um charme muito grande para aquilo ali, porque eles envolvem todas aquelas ruelas ali, eles vão tratar daquilo ali como se fosse lá em Portugal. A questão é porque ainda anda com dificuldade com o IFAM da liberação e muitas coisas que tem que fazer, que é necessário fazer para ter, tá? Mas o turismo aqui no futuro, todos esses veículos sairão daí do centro, certo? Para quem foi aqui a Lisboa, eu fui para a questão de buscar experiência. Hoje os parques subterrâneos, né? Esses carros, a tendência é construir parque de estacionamento embaixo dali, por exemplo, lá que fura ali na rampa do palácio, fura ali tipo o metrô, fica o estacionamento embaixo, escada rolante, tudo. Daí tira esses carros e aí você investe no pedonal, que é a cidade ficar linda, bonita, e com um agregado muito grande para o turista que vem de lazer ou vem curtir a cidade. Okay? Bom, muito obrigado. Alguém vai fazer alguma pergunta aí? Não, né? Janilson, muito obrigado. Essa consideração a gente não pode dizer nossa idade aqui, porque faz muito tempo, tá? Mas uma boa tarde para vocês. Ele tem meu contato, alguma dúvida aí, se alguém for construir uma pousada, eu não cobro consultoria para hotéis de pequeno porte. Obrigado. Obrigado, professor Lúcio, professor Tavares, e alunos e alunas de hotelaria, de economia, engenharia aqui também presente, que surpreso, né? Que evento esse, professor? Muito obrigado, boa tarde, bom evento.